Levítico 14, versículo 32. Vou recapitular a partir do 32, mas vai começar mesmo no 33, porque aqui tem várias palavras pequenas que muda bastante o que é um versículo como esse, tá? Esta é a direção. Direção é a melhor tradução para a palavra das traduções tradicionais, que é a palavra lei, tá? E é o que eu comento, tem uma palavra que é muito próxima, que é apontar, outra que é reconhecer, e essa que é direção. E dá-se a entender que o verbo dela é de fato direcionar. Então a coisa toda ela tem um encaixe muito harmonioso por conta disso. Daquele em que há dano de corrosão. Esse dano de corrosão, nas traduções tradicionais, vai estar como praga da lepra, se eu não me engano. Olha lá, praga da lepra. Mas é aquilo. A melhor tradução para a palavra praga é dano, tá? Porque nem tudo ali se encaixa como praga, mas tudo se encaixa como dano, tá? E no episódio anterior eu falei como a melhor tradução para a palavra lepra é de fato a palavra corrosão, porque casas, roupas e pessoas pegam, e casas não pegam lepra, mas corroem, né? E a pessoa que tem lepra, ela está corroída. E nós vemos que o erro, né, o pecado, que a minha tradução para pecado é erro, corrói. Então, nós temos um encaixe perfeito com a palavra corrosão ao invés da palavra lepra. Esta é a direção daquele cuja mão não alcança na limpeza dele. Tá. 33. Salvação. Salvação, quando está com a letra maiúscula, é a palavra Senhor, que é usada também na letra maiúscula. É Jeová, Yahweh, Yehovah, é essa palavra aqui. Por conta dos pictogramas e dos encaixes, eu percebi que a melhor tradução dela seria salvação. E, não coincidentemente, também, a tradução da palavra Jesus, do nome Jesus, também é salvação. Ao meu ver, são pontos de vista diferentes de uma mesma coisa, que é salvação. Então, o nome significando salvação, o grande nome do Antigo Testamento sendo salvação, e o grande nome do Novo Testamento significa também salvação. Então, salvação, então, falou ao tirado. Tirado é Moisés. Por conta de quando ele foi nomeado, a moça falou: "Ah, eu fui tirado, ele foi tirado da água, então o nome dele vai ser tirado". E ao meu ver, isso tem uma grande simbologia, porque ele foi tirado, né, de um caixão que estava na água por conta de como aquela palavra é usada, não é um cesto, é muito mais provável que era um caixão, até porque a mãe não foi que levou ele ao rio, foi a irmã. Ao meu ver, a mãe não teve coragem de sepultar o filho vivo, tá? Então enviou a criança e colocou ele lá. E isso tem um encaixe perfeito com o Novo Testamento, quando, né, os mortos são tirados do caixão, de caixões. Então é muito harmonioso e o encaixe é muito perfeito para não ser isso. E ao grande montanha, que é o irmão dele, Arão, que é mais velho que o tirado Moisés por 3 anos, dizendo, 34. Quando vocês entrarem na terra do baixo, terra do baixo é Canaã. A melhor tradução para a palavra Canaã é baixo, que é no sentido de uma pessoa de baixo status na sociedade, tá? Então, 34, né? Quando vocês entrarem na terra do baixo, que eu dou a vocês como posse, eu vou pôr um dano de corrosão em uma casa da terra da posse de vocês. Aquele de quem é a casa vai vir, vai contar ao operador de purificação, dizendo: algo como um dano foi visto por mim na casa. Aqui, ó, lembrando que casas não pegam pragas, casas recebem danos. Tá? Então, tem um dano numa casa, não tem uma praga na casa. A palavra praga não faz sentido. É dano. Ela tem um dano do quê? De lepra, uma casa com uma praga de lepra? Não, ela tem um dano de corrosão. O encaixe funciona. E não só aqui, em todos os lugares onde essas palavras aparecem, isso encaixa. 36.
o operador de purificação vai determinar revirar a casa. Operador de purificação é a minha tradução da palavra sacerdote. A base dela no grego é a palavra puro, e a base dela no hebraico dá-se a entender que é alguma coisa de operador. Então eu coloquei uma mistura dos dois. Tá? E aquilo que eu falo, essa é a função de sacerdotes por várias religiões, é de alguma forma operar algum tipo de purificação nas pessoas. Então, operador de purificação é uma palavra que esclarece a função do sacerdote, porque apenas sacerdote, a palavra, esse vocabulário deixa muito à mercê do que. Mas, poxa, de fato, o que é um sacerdote? Tá? Então, aqui é uma forma de traduzir etimologicamente que encaixa na função. Então, 36, né? O operador de purificação vai determinar revirar a casa. E vai fazer isso antes que o operador de purificação entre para ver o dano. E nada na casa vai ficar sujo. E depois o operador de purificação vai entrar para ver a casa. Né? Então a pessoa se aproxima do purificação, falando que tem um dano na casa. Aí ele determina que a casa vai ser revirada. Aí a casa, né, nada na casa vai ficar suja, a casa vai ser limpa. E depois ele entra. 37. Ele vai ver o dano, e eis que o dano nas paredes da casa tem afundamentos esverdeados do vermelho solo, e a aparência deles é mais baixa que a parede. Lembrando que o dano aqui encaixa, porque casas não pegam praga, né? Casas recebem danos. Né? Isso nós vemos no dia a dia. Ah, minha casa tem um dano, a parede tá corroída. Né? Então, o encaixe funciona. 38. O operador de purificação vai sair da casa para a abertura da casa e vai fechar a casa 7 dias. Agora, aqui também tem uma dinâmica interessante entre casas, pessoas e roupas. Tá? É muito como se a casa ela fosse simbolicamente também uma pessoa. E é por isso que é lidado da mesma forma. Então, quando você substitui a palavra casa aqui por uma pessoa, o encaixe também funciona. Então, por exemplo, quando a pessoa ela tem um dano na pele de corrosão, você vê que o processo ele é bem semelhante. E aquilo que eu falo, nós temos que trabalhar para ser uma casa do Salvador, para que ele visite, então você esteja com o coração limpo e não de uma forma corroído pelo erro, pelo pecado, para que você possa receber naquela oração, quando você faz aquela oração bastante íntima, que você sente a presença, se você mantém o coração limpo, aqueles momentos eles acontecem de forma espontânea com muito maior frequência. Então, a importância de manter o corpo limpo é para que você tenha mais daqueles momentos. Né? E o que eu quero dizer com o corpo limpo? Nessa busca pela espiritual, inspirada para ter esses momentos de oração. Eu não estou falando necessariamente de uma dieta melhor ou tomar mais banho. Eu estou falando de algo interno, tá? Buscar a salvação de forma interna. E ao meu ver, a melhor forma de fazer isso é copiando a Bíblia. A Bíblia, na minha opinião, não é um livro feito para ser lido, é um livro para ser copiado à mão. Porque nós vemos aqui que é muito conteúdo muito condensado. Se você apenas lê, aquilo passa em branco. Você vai saber a informação, mas você não vai mastigar ela. Você não vai ruminar a palavra, que é o verdadeiro alimento. Então, é muito difícil você ter uma reflexão nesse nível de, por exemplo, quando eu falo operador de purificação, de você realmente mastigar o que representa um operador de purificação. 39. O operador de purificação vai retornar no 7º dia, e vai ver, e eis que o dano espalhou nas paredes da casa. 40. O operador de purificação vai determinar remover as pedras que têm o dano, e eles vão arremessar elas para fora do acampamento, para um lugar sujo. E da mesma forma, por exemplo, depois que você já está limpo, diante de todo o erro, depois que você já teve aqueles momentos de oração, que você reconheceu o valor do salvação, né, a honra de Deus, a glória, conforme você vai errando, você vai causando certos danos na sua integridade. Então,
Aí quando você busca, né, quando você é o seu operador de purificação e você busca, você tem que remover aqueles pedrinhos que tem no seu corpo que causam dano, tá? Através da oração, da busca, do reconhecimento dos erros, tá? Que falam, né, do arrependimento do pecado. A melhor tradução para isso é o reconhecimento dos erros. Aquela melhor tradução que é usada para arrependimento é, na verdade, reconhecimento. Mas eu vou chegar a isso mais adiante. E eles vão arremessar elas para fora do acampamento. Esse acampamento eu acho que é cidade. Mas por enquanto eu vou deixar acampamento aqui. Não. Vamos ver se é de fato cidade. Eu acho que essa é uma coisinha que ficou para trás. É cidade. Lembrando que você é a cidade também, tá? Então você tira as pedras para fora da cidade. Tem uma forte ligação entre cidade, casa e pessoa. Tem assim, é como se fosse níveis diferentes de um mesmo sentido. Eu não sei explicar isso direito. 41. Ele vai determinar raspar a casa por dentro ao redor, e eles vão despejar o pó que rasparam para fora da cidade, para um lugar sujo. Eles vão pegar outras pedras e vão trazer elas para o lugar das pedras. Ele vai pegar outro pó e vai rebocar a casa, que é o que acontece. Por exemplo, quando o corroído, o leproso é restaurado, por exemplo, especialmente no Novo Testamento, a pessoa ela é restaurada, tá? Que também é uma palavra que deixa a desejar nas traduções tradicionais, que eles usam curar. Só que casas não são curadas, águas não são curadas. E a palavra cura várias vezes é usada dessa forma. Então eles têm que se redobrar para encaixar. Agora, se usarmos restaurar, onde tem curar, tudo se encaixa. Mas enfim, ele vai pegar outro pó, porque nós somos feitos do pó, e vai rebocar a casa. Então tem esse encaixe. Mas lembrando que isso é uma aplicação física de como funciona o mundo espiritual. Porque se a pessoa está corroída na pele por conta de alguma doença, ou seja lá qual for o motivo, ela também está corroída de alguma forma na inspiração dela. É como se transparecesse o exterior pelo interior. Do interior. 43. Se o dano retornar, e se o dano brotar na casa, depois de remover as pedras, e depois de raspar a casa, e depois de rebocar, o operador de purificação vai entrar e vai ver, e eis que o dano espalhou na casa. Ela é corrosão agressiva na casa. Ela é suja. Aí aqui, ó, aqui o bicho pega. Ele vai demolir a casa, as pedras dela, as madeiras dela e todo o pó da casa, e vai levar para fora da cidade, para um lugar sujo. Aquele que entrar na casa em qualquer dos dias que ele mantiver ela fechada, vai ficar sujo até o anoitecer. Aquele que deitar na casa vai lavar os trajes dele. Aquele que consumir na casa vai lavar os trajes dele. Então, ó, e aquilo, quando é por isso que eu falo que eu acho que salvação, depois que você é salvo, se você não se mantém naquela restauração, acaba se perdendo a coisa toda. Porque nós vemos aqui, né, que não tinha restauração, então a coisa toda foi jogada fora, para fora da cidade, para um lugar sujo. E no Novo Testamento nós vemos, né, que o Cristo fala, né, apartai-vos de mim, não vos conheço, quando as pessoas batem na porta dele. Né? Ao meu ver, aquelas pessoas, elas voltaram para a sujeira. Mas isso é uma opinião minha. Mas o vocabulário aqui é esse. Isso são duas coisas. Se o operador de purificação entrar, e se ele ver, e eis que o dano não espalhou na casa, depois de rebocar a casa, o operador de purificação vai declarar a casa limpa, porque o dano está restaurado.
Ele vai pegar para remover o erro da casa 2 pássaros, madeira do firme cedro, verme do vermelho escarlate e pincel e sopo. Agora, isso aqui é muito legal, tá? Madeira do firme cedro, tá? Eu pegar a cruz, tá? Verme do vermelho escarlate. O que eu falo que é o verme do vermelho escarlate? É aquele vermezinho que ele morre e os filhotinhos dele comem a pele dele para que possam viver. Então o verme morre para que eles possam viver. E é disso que eles fazem esse vermelho escarlate, tá? É claramente o funcionamento da cruz. E o pincel e sopo. Aqui seria apenas isopo, mas a função do isopo é ser pincel e a base da palavra é a palavra pincel. Então eu coloco pincel e sopo. Então aqui claramente nós vemos a cruz. Tá? E por que 2 pássaros? Porque um pássaro é degolado e o outro é libertado, que é também o que acontece na cruz. Né? O Cristo foi degolado e o que estava ao lado dele foi liberto no sentido espiritual, porque ele foi salvo ali e acabou indo para o paraíso. Então nós vemos que tem isso também. E também é dessa forma que funciona para nós. O Cristo foi, né, até certo ponto degolado, que é quando acontece uma certa separação da cabeça, uma morte da cabeça diante do corpo, mas sem necessariamente separar, que é o que acontece, né? Mantém-se o mesmo corpo, mas é cortado ali o acesso, o Cristo sendo o cabeça e o corpo dele sendo o resto do corpo. Então, esses encaixes aqui são muito da cruz. 50. Ele vai degolar o primeiro pássaro sobre um objeto de barro, sobre água vivente. Lembrando que o Cristo, quando ele morreu, espetaram ele água viva, água vivente saindo, a água escorreu dele. E esse escorrente é o sentido da água vivente, tá? Então, aquele que ele falou para a mulher samaritana, né, rios de água vivente vão jorrar dele, se encaixa nisso, se encaixa dessa forma. No hebraico, o que dá a entender é que água vivente é usado para água corrente. Então, no idioma tradicional, a palavra vivente, ela também é usada para corrente nesse sentido. Isso já não acontece da mesma exatidão do português. Então aqui eu tive que optar, ou eu usava água corrente e perdia o aspecto de vida, ou eu usava vivente e mantinha algum aspecto de que aquilo era uma água que vive, que corre ou algo assim. Então eu fui com água vivente. Ele vai pegar a madeira do firme cedro, o pincel e sopo, o verme do vermelho escarlate e o pássaro vivo. Vai fazer imersão deles no sangue do pássaro degolado e na água vivente, e vai respingar na casa 7 vezes. E aquilo, né? Esse fazer imersão é a palavra batismo. Tá? A palavra batismo é outra palavra que não é traduzida no Novo Testamento. Manteve-se o grego dela. Por qual motivo? Eu tenho minhas convicções, mas não vou entrar nisso agora. Tá? Então, por exemplo, nós temos que fazer imersão diariamente no sangue do Cristo, que é aquele momento de que você tem aquela oração sincera, que o seu coração derrama aquele amor, aquela completude que eu falo, né, que é quando as coisas ruins saem e você sente aquela paz, aquele amor mesmo. Ele vai remover o erro da casa com o sangue do pássaro, com a água vivente, com o pássaro vivo, com a madeira do firme cedro, com o pincel e sopo e com o verme do vermelho escarlate. E é assim que nós removemos o erro, é através da cruz, né? O erro é removido de nós, através desse processo de oração e desses processos no sentido espiritual, para reconhecer os erros e eles serem levados. 53. Ele vai enviar o pássaro vivo para fora da cidade, para a face do campo. Vai fazer revestimento sobre a casa e ela vai ficar limpa. Esta é a direção, né, lembrando aqui, lei. Esta é a direção para todo o dano de corrosão, para o rompimento, para a corrosão do traje, para a casa. Porque, por exemplo, aqui, né, nesse 55, se você vai lá pegar uma tradução tradicional aqui, da lepra das roupas e das casas. Corrosão.
Tá? Ah, mas tecnicamente é lepra. Não, é corrosão. A função, o que a lepra faz é corroer. Não tem por que chamar de lepra, porque lepra é uma doença para pessoas. E o que ela faz, ela corrói a pessoa. Então faz mais sentido chamar de corrosão do que de lepra. 56. Para a elevação, para a crosta e para a mancha clara. Para direcionar no dia do sujo e no dia do limpo. Esta é a direção da corrosão.